Bom dia amigos. Passando por aqui para mais uma breve reflexão que tenho gravado frequentemente há algum tempo. Hoje eu gostaria de falar um pouco sobre o perdão. Eu penso muito no perdão. E quando eu penso no perdão, na necessidade do perdão, o modelo de perdão, de pessoa que não só pregava, mas que exercitava o perdão, é Jesus de Nazaré, o Galileu, né? Jesus Cristo. Porque Jesus, ele durante todo o tempo em que ele pregou em Israel, apenas em Israel, quando perguntava a ele: mestre, quantas vezes eu devo perdoar o meu próximo? 7 vezes? Ele dizia: não apenas 7 vezes, mas 70 vezes 7 vezes, dá quase 449, salvo engano. Não me falha a memória, né? Já fiz esse cálculo antes de cabeça, mas não fiz agora. Mas querendo dizer que, na verdade, devemos perdoar de forma ilimitada, quantas vezes forem necessárias, não apenas um número delimitado, né? Falava em dar a outra face, estava sempre falando de perdão. E quando ele estava na cruz, pregado na cruz, depois de ter sido muito espancado com aquele chicote chamado de flagelo romano, ter apanhado muito, ter sofrido muito, no auge da sua agonia, perto já da morte, ele olhou para aquela turba, aquele pessoal todo que estava ali xingando ele, falando dele, criticando ele: desça da cruz, você é o Filho de Deus, desça da cruz, salve você mesmo. E os sacerdotes ali rindo, esperando ele morrer, tavam, né, os sacerdotes que tramaram a morte dele. E ele olhou de cima da cruz e disse: Pai, perdoai, eles não sabem o que fazem. Eles não sabem o que fazem. Olhando no plano relativo, claro que aquelas pessoas que tramaram a morte dele sabiam o que estavam fazendo, né? No plano relativo, elas sabiam, elas tinham inveja, elas tinham ciúmes, elas tinham despeito de Jesus, porque era amado, porque era querido, que arrastava a multidão, né? Enquanto que os sacerdotes, em grande parte, eram odiados pelo povo. Todos muito ricos, arrogantes, e o povo não amava os sacerdotes. Eles não arrastavam multidão nas pregações. Aliás, só pregavam dentro do templo, né? Então eles tinham inveja, ciúme de Jesus. Por isso, desde cedo, eles começaram a tramar a morte de Jesus. Então, no plano relativo, eles sabiam, sim, eles queriam a morte de Jesus, né? Mas se você pensar num plano maior, num plano divino, onde Jesus vivia mentalmente, eles não sabiam o que estavam fazendo. Eles não sabiam da missão de Jesus. Eles não sabiam realmente quem era Jesus, na sua grandeza espiritual. Eles não sabiam. Seja considerar que é Deus, que é Filho de Deus, não importa, apenas um profeta, um pregador, mas era um espírito elevadíssimo, evoluidíssimo, com uma pregação, com uma fala, uma filosofia, uma mensagem nunca antes dele trazida por ninguém, né? Com aquela profundidade com que ele falava de perdão, de reconciliação, de amar ao próximo e outras coisas mais, não é? E aí eu fico pensando, quando eu vejo que Jesus, do alto da cruz, ele diz: Pai, perdoa, eles não sabem o que fazem, até aqueles que tinham causado aquele sofrimento, né? E aí eu me pergunto: e nós, pequeninos, o que já conseguimos perdoar? O que é que nós já conseguimos perdoar? O quanto e o que nós conseguimos perdoar? E fico pensando que é claro que perdoar nem sempre é fácil, depende daquilo que nos fizeram. Claro, nós somos humanos, né? Não, tem coisas que não é fácil relevar, esquecer e perdoar. Mas eu fico pensando que nós podemos exercitar o perdão. Como? Começando por perdoar as pequenas faltas, eu falo dos outros em relação a nós, né? Claro que devemos evitar causar o mal, a dor, o sofrimento aos outros, para que ninguém nos odeie.
e não precise até nos perdoar depois no futuro, não é? Mas exercitar o perdão, começar perdoando aquelas pequenas coisas que nos fizeram, que nos aborreceram, que nos deixaram com raiva, às vezes momentânea, às vezes de uma forma mais prolongada, e uma raiva que às vezes se transforma em um ódio prolongado durante anos e anos e anos na nossa vida. Eu não odeio ninguém, nunca odiei ninguém desta vida, eu nunca senti ódio. Eu já tive momentos de raiva na juventude, na adolescência, já senti raiva, né? Grande raiva. Mas odiar não, nunca odiei ninguém, não odeio ninguém. Acho um sentimento horrível, pequeno, mesquinho e que nos faz muito mal. O ódio, ele faz mais mal a quem sente o ódio do que a pessoa odiada. Claro que você manda energia, você manda, né, aquele pensamento que carrega a energia para o outro, que é o objeto do seu ódio. Mas você é o primeiro e maior prejudicado pelo sentimento de ódio. Então, nós podemos sim exercitar o perdão. Comece perdoando as pequenas coisas. Comece perdoando as pequenas coisas, até que um dia você consiga perdoar as faltas maiores, as coisas piores que lhe fizeram, né? Então, vamos exercitar o perdão, vamos perdoar mais, porque perdoar alivia a alma, alivia o coração. Vamos perdoar os nossos irmãos, não no sentido apenas mais amplo a todos, o próximo, como chamava Jesus, mas amar o irmão mesmo de carne, perdoar o filho, perdoar a mãe, o pai, perdoar o amigo, perdoar o estranho, o vizinho, seja lá quem for. Vamos exercitar mais o perdão para termos mais paz interior, termos o coração mais leve e vivermos melhor e com mais felicidade, tá bom? Vamos perdoar mais. Esta é a breve reflexão de hoje. Vou ficando por aqui, até a próxima breve reflexão. Um ótimo dia para vocês, forte abraço.